Como eu buscaria os meus primeiros clientes se eu fosse começar do zero no design gráfico hoje, com a experiência que eu já tenho? Eu vou te responder isso agora. Conseguir os primeiros clientes parece ser a tarefa mais difícil do mundo, mas é a mais fácil. Conseguir clientes novos é que não é tão fácil assim. Mas se eu fosse abrir uma nova empresa, começando do zero, sem ter nenhum cliente, eu faria exatamente o que eu vou te falar nesse vídeo. Não é uma única coisa, é um conjunto de coisas. Eu sou J1711, designer profissional há mais de 14 anos. Seja bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. Se é a sua primeira vez aqui, dá uma olhada nos vídeos do canal. Se você se identificar com a nossa forma de pensar, se inscreva e se junta à nossa resistência de criativos rebeldes. Nesses 14 anos, eu já passei por muita coisa, já vivi, já testei, corrigi, acertei muita coisa. E eu estava pensando essa semana, se eu abrisse uma nova empresa, agência ou estúdio de design, sei lá, talvez em outro país, como eu buscaria os primeiros clientes, literalmente do zero, e sem recorrer a clientes antigos? E a resposta para essa pergunta é simples, direta, mas também é complexa. De todo modo, eu vou tentar simplificar para você conseguir aplicar agora na sua vida. O primeiro ponto que eu faria se eu fosse começar do zero e que você pode ou talvez até deve fazer é atualizar o portfólio. Eu preciso te confessar aqui que esse é o meu maior erro até hoje. O meu portfólio está desatualizadíssimo. E é por isso que você não encontra o link dele aqui em nenhum lugar. Porque eu tenho vergonha do meu portfólio desatualizado. Eu prometo que eu vou atualizar e vou compartilhar com você, para você ir lá ver os meus trabalhos, ou alguns deles pelo menos, porque eu não vou colocar todos os trabalhos, porque tem muito trabalho bosta aqui, que às vezes o cliente pede e você sabe como é, né? Mas esse é o primeiro ponto, atualizar o portfólio. Você precisa atualizar o seu portfólio se você está começando do zero. Ah, mas eu não tenho nenhum trabalho, eu tô começando do zero. Tem uma playlist aqui no canal só com tutoriais. Segue esses tutoriais, cria esses materiais, coloca no seu portfólio, pesquisa outros tutoriais aqui no YouTube, cria mais materiais, aprende o conceito e começa a criar outros materiais por conta própria, sem seguir tutorial. Coloca tudo isso no seu portfólio atualizado e passa para o próximo ponto que eu já vou falar também. Porém, portfólio é um ponto essencial, importantíssimo. Tá, eu sei que é a minha maior falha e talvez eu tô sendo hipócrita de falar isso, que você precisa atualizar o portfólio sem eu ter o meu próprio portfólio atualizado. Mas eu tô te explicando como eu faria se eu fosse começar do zero hoje. Então, se eu fosse começar do zero hoje, a primeira coisa que eu ia fazer antes de começar a pensar em procurar cliente seria atualizar o meu portfólio. Por quê? Porque no momento em que você chegar no cliente, uma das primeiras coisas que ele vai querer ver é o seu portfólio. É mais ou menos como você ir numa loja querendo comprar uma camiseta, por exemplo, mas o vendedor ele não tem uma camiseta para te mostrar. Como é que você vai comprar uma camiseta que você não tem como ver? É mais ou menos, tá? É um pouco diferente, mas é mais ou menos isso. Então você precisa ter o seu portfólio atualizado se você quiser começar a buscar ali os seus primeiros clientes, tá? Porque o seu portfólio é a sua vitrine, é onde você vai expor os seus produtos, é onde você vai mostrar para o cliente o que você sabe fazer, se aquilo vai resolver o problema dele ou não. Portfólio tem que ser um dos primeiros pontos. Antes de você querer aprender a procurar cliente, você tem que ter o seu portfólio atualizado. Se você não tem um portfólio, não adianta você querer procurar cliente, porque pode acontecer do cliente querer ver o seu portfólio e o fato de você não ter esse portfólio, você já queima o seu filme ali. Você meio que se prejudica, porque da próxima vez que você chegar lá, o cliente já vai ter ficado com aquela impressão sua de que você não tem um portfólio para mostrar. Enfim, já a segunda coisa que eu faria, que de certa forma está relacionado com atualizar o portfólio, é você analisar as suas redes sociais. Por que analisar? Porque você vai ter que identificar se ela transmite uma ideia de profissionalismo. Se você tem ali um Instagram onde você tem uma mistura de design com fotos em balada, com fotos na praia, com, enfim, algumas coisas ali que podem transmitir uma ideia de não profissionalismo, isso pode afetar os resultados das suas vendas. E é por isso que esse seria o segundo ponto que eu faria depois de atualizar o meu portfólio. Eu ia analisar todas as minhas redes sociais, todas, Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, tudo. Eu ia analisar todas elas e ver quais delas vale mais a pena eu integrar
com o meu portfólio. As que eu ver que são mais desnecessárias, tipo TikTok, alguma coisa assim, eu simplesmente ia ignorar e descartava. E durante essa análise eu ia atualizando, ia publicando alguma coisa, ia organizar estruturalmente aquilo, visualmente também, porque eu ia deixar aquilo bonito, apresentável de uma forma profissional, para o cliente entrar ali e saber que ele está contratando um profissional. Esse seria o segundo ponto que eu faria. O terceiro ponto faz parte do primeiro, só que um pouco diferente, que seria criar um site. É necessário você criar um site só se você quiser. Eu tô falando das coisas que eu faria se eu começasse do zero. Essa é uma das coisas que eu faria. Eu criaria um site porque eu não gosto de ficar 100% dependente de uma plataforma de portfólio ou de uma rede social. Eu preciso ter algo que é meu, que é independente de qualquer coisa, que sou eu que controlo. Ou seja, que não tem outras empresas que estão controlando aquilo que eu posso ou não posso publicar, que eu posso ou não posso escrever, que eu tenho que colocar uma palavra que eles acham agressiva, eu tenho que usar ali um 3, um cifrão ou alguma bobagem dessa para não diminuir o meu alcance. Eu não quero nada disso, eu simplesmente ia ter um site porque ali eu faço o que eu bem entender. Eu vou te dar um exemplo bem simples aqui. Imagina que você tem um cliente de sexy shop. Tá dado o exemplo. As redes sociais vão querer te censurar porque você não pode divulgar sexy shop em rede social. Olha que bobagem, uma extrema bobagem. E o fato de eu colocar isso lá na minha rede social, eu corro o risco de ter a minha publicação removida ou ter a minha conta suspensa ou alguma idiotice dessa, que de certa forma é uma espécie de censura. Então eu não teria 100% dos meus materiais publicados em redes sociais ou outras plataformas. Eu teria um site para isso, simplesmente porque lá eu tenho controle total. E mais importante do que tudo isso que eu já te falei, eu vou ter um site onde eu vou mostrar para o cliente que eu sou profissional. Porque imagina o seguinte exemplo, você entra lá no Mercado Livre para comprar uma placa de vídeo e você vê ali que o cara não teve uma venda sequer, nunca vendeu nada no Mercado Livre, mas você percebe que ele tem um site. Quando você entra lá no site, tem um monte de produto, um monte de comentário, um monte de avaliação, você passa a sentir mais confiança em comprar desse cara ou dessa loja. Então ter um site vai transmitir uma sensação de mais segurança para o cliente. Por isso é um dos pontos que eu faria. E ele está interligado com o meu portfólio. Por quê? Para eu criar um site, eu tenho que estar com o meu portfólio atualizado. E aí eu jogo todo o meu portfólio atualizado no meu site. Por isso, esse é um dos pontos que eu faria se eu estivesse começando do zero. Você já percebeu que se eu estivesse começando do zero, eu não ia diretamente buscar os clientes. Por mais que eu tenha conhecimento, aptidão e experiência para fazer isso e convencer o cliente a comprar o meu produto, independente de ter um portfólio ou não, simplesmente porque são coisas que vão agregar mais valor, são coisas que vão fazer o cliente sentir mais confiança, porque se eu estou começando do zero, eu não conheço nenhum cliente. Se eu não conheço nenhum cliente, os clientes não me conhecem. Imagina um cara estranho chegando na sua casa e falando, olha, eu sou pedreiro, eu sei trocar piso e eu queria trocar o piso do seu banheiro. Como assim, cara? Eu nem te chamei aqui, eu nem estou precisando de um pedreiro. Eu nem te conheço. Como é que eu vou deixar você entrar na minha casa para trocar o piso do meu banheiro? É um exemplo bem bobo, tá? Mas é válido. É mais ou menos parecido. Você chega lá como um estranho na loja do cliente e o cliente... Mas como assim? Você faz design? Como é que eu vou te contratar? Como é que eu vou te pagar 50% de entrada? Se eu nunca te vi? Como é que você vai me cobrar R$1.000 para fazer esse design? Eu tenho que te dar R$500 aqui sem eu nem te conhecer. Eu nunca te vi, ninguém nunca me falou de você. Consegue entender? Esse é o ponto. Então, são coisas que estão agregando valor para quando eu chegar no cliente, ele olhar para mim e falar, esse cara aí é profissional, eu confio nele. Quando eu entregar o cartão para ele, ele vê que tem um site, ele vai acessar o site, porque se eu conseguir convencer ele a ter interesse no meu produto, no meu material, no meu serviço, ele vai acessar o meu site e quando ele chegar lá, ele vai ver, porra, olha quanto trabalho legal esse cara tem. Vale a pena contratar. Então é por isso que, primeiro ponto, se eu estivesse começando do zero, não seria ir diretamente numa loja, diretamente num restaurante ou numa empresa. Você precisa se preparar. E é por isso que eu faria todas essas coisas primeiro. Agora é que vem o ponto aonde eu vou
na prática, buscar os meus clientes. Depois de preparado todo esse terreno, é que eu vou começar a plantar. Como? Eu vou conversar com amigos, conhecidos e familiares. Porque se eu estou começando do zero, eu tenho que partir de algum ponto. E buscar os clientes que eu não conheço, para mim, não seria a minha primeira opção. Como eu falei, se eu estivesse começando do zero, vai funcionar para você? Eu não tenho a menor ideia. A sua realidade é totalmente diferente da minha. Pode ser que funcione para você, pode ser que não funcione. Pode ser que funcione para o seu amigo que é vizinho da sua casa e não funcione para você, e vice-versa. Mas é algo que eu faria. Eu primeiro ia conversar com alguns amigos, familiares, alguns conhecidos, falar, olha, eu estou trabalhando com design, estou buscando alguns clientes, se vocês estiverem precisando de algo, falem comigo, se tiverem alguém para indicar, passem o meu contato, peçam para falar comigo. Isso dá um exemplo bem superficial, tá? Porque se um desses amigos, conhecidos ou familiares tiver um negócio, aí a história muda. Porque aí eu não vou falar com eles, não vou conversar com eles. Eu vou lá na loja e vou usar todas as técnicas que eu conheço para vender. Técnicas importantes para poder convencer ele de que ele tem um problema e que eu tenho a solução. Depois disso, depois de conversar ali com todos, se eu não conseguir nada, independente se eu conseguir algum cliente ou não, eu vou para o próximo passo, que seriam anúncios de marketing digital. E agora é que entra o ponto lá das redes sociais estarem atualizadas. Os anúncios vão fazer com que os clientes vão até os meus perfis, ou, dependendo da estratégia, mandem para o meu site. E com o conhecimento que eu tenho hoje, esse é um dos pontos indispensáveis. Isso vai mostrar a minha cara, vai mostrar a minha marca, vai fazer com que o cliente me veja. Quem não é visto não é lembrado. Quem não tem anúncios não vende. Se você acha que você vai conseguir viver de design sem fazer anúncios de marketing, independente se é marketing digital, offline, ou seja lá que tipo de marketing você faça, você está completamente enganado. Você não vai conseguir viver de design sem que você tenha pelo menos um anúncio sendo veiculado. Se você quiser crescer, continuar crescendo cada vez mais, se você quiser chegar ali um patamar onde você vai estagnar e tá bom para você, é suficiente, ok, você não precisa de anúncio. Pode acontecer, não estou falando que é impossível você não crescer sem anúncio. Eu não estou falando que é impossível, eu estou falando que é algo que vai te ajudar a ir mais rápido. Porque enquanto esses anúncios de marketing digital estiverem sendo veiculados, os clientes vão estar me vendo, vão estar conhecendo um pouco do meu trabalho. Pode ser que eu venda alguma coisa e é muito provável que isso aconteça, dependendo da sua estratégia. E durante isso, eu vou estar fazendo o próximo ponto, que é uma lista de clientes de áreas que eu gosto, áreas que eu conheço, que eu tenho conhecimento, que eu tenho portfólio e que eu realmente gosto de atender. Eu faria uma lista de pelo menos uns 50 clientes de áreas que eu gosto. Por que essa lista? Porque eu ia usar essa lista para poder identificar alguns problemas e poder chegar até esses clientes. Lógico que tem algumas etapas muito importantes nesse processo de você listar, você ligar para o cliente, de você ir lá no cliente, de você marcar uma reunião, de você se encontrar e vender propriamente dito. Feito essa lista, eu ia começar a buscar esses clientes. Clientes novos, eu tô falando, tá? E depois de tudo isso, e durante isso, vem um ponto que eu adoro fazer, eu faço até hoje, e que inclusive essa semana teve uma mensagem lá no Discord de um inscrito que fez isso, testou e funcionou, que é oferecer nos lugares que você frequenta. Isso é algo que eu adoro fazer até hoje. Vai lá comer uma pizza na pizzaria, senta ali na hora de você pagar. Olha, quem que faz o design de vocês? É muito bacana. Lógico que eu não vou falar que é horrível, né? Por mais que o design seja ruim, eu não vou falar isso. Mas normalmente ali a pessoa que está no caixa, dependendo do tamanho da pizzaria, às vezes é o dono. Se for uma pizzaria pequena, às vezes é um funcionário próximo, um irmão, filho, mulher, enfim. É alguma pessoa ali que pode ser que tenha algum contato com o dono. Se for uma pizzaria maior, obviamente vai ser um pouco mais complicado, mas ainda assim é uma técnica que dá para usar. Essa é outra coisa que eu faria se eu estivesse começando do zero. Independente se eu estiver começando do zero ou não, é algo que eu faço até hoje, independente do lugar onde eu vou. Se for um lugar que eu vejo que vale a pena oferecer, uma empresa que investe em design. Mas é algo que eu faria para conseguir novos clientes. E funciona. Outra coisa que eu faria, mas essa daqui já seria uma segunda fase, vamos dizer assim, seria pedir indicações. Para quem? Para os clientes. Clientes que eu já atendi, que gostaram do meu serviço. Olha, o senhor tem alguém aí para indicar que precisa dos meus serviços? Se tiver, já pega ali o contato, pega ali uma indicação. Olha, quando o senhor falar com ele lá, comenta alguma coisa sobre mim. Fala que o senhor gostou do meu trabalho e tal. O cliente ele vai te ajudar, tá?
Se você tiver um atendimento, um relacionamento legal com o cliente, ele vai te ajudar com certeza, porque ele vê que você é uma pessoa boa, que é profissional. E todo ser humano sente a necessidade de ajudar as pessoas. Por mais que elas ignorem isso, elas sentem e elas gostam de fazer isso. Então ele vai querer te ajudar também, se você tiver um relacionamento legal, como eu já falei. Tudo isso funciona, é um fato. Não é um eu acho que vai funcionar. Funciona e ponto. Mas depende. Agora você precisa prestar bastante atenção, porque o que eu vou te falar vai definir se vai funcionar sempre ou se vai funcionar na sorte. Toda venda é um processo, tem um começo, um meio e um fim. E você precisa conduzir o cliente por esse processo, passar por etapas onde o cliente vai entender e reconhecer o problema, imaginar e desejar os resultados, e outras etapas da apresentação de preço, contrato, entrega, apresentação do material e até pós-venda. São coisas que parecem difíceis ou até impossíveis, mas é tudo muito simples e fácil de aplicar. Você só precisa aprender da forma correta e praticar. Algumas coisas não fazem parte da venda, fazem parte do seu comportamento, ou seja, como você fala, como você se posiciona, a sua postura, até as roupas que você veste podem influenciar na decisão do cliente. Deveria ser assim? Não, ninguém deveria ser julgado pelas roupas, mas acontece. É algo do ser humano isso, mas tudo isso agrega valor e soma pontos no processo de venda. Eu vou te ensinar tudo isso de uma forma mais profunda no nosso curso Como Vender Design como Profissional. São 40 aulas em 6 módulos com arquivos para você baixar que vão te ajudar a vender, a calcular o seu preço correto de acordo com o seu trabalho, tabelar esses preços e, além de um modelo de contrato e um modelo de proposta para você baixar, tem também um roteiro pronto para você seguir nas suas primeiras vendas. Com R$ 38,00 e alguns centavos por mês, você tem acesso a tudo o que eu aprendi em mais de 14 anos vendendo design para todo tipo de cliente, rico, pobre, homem, mulher, jovem, idoso, gente boa, aquele cliente que ninguém gosta. Inclusive tem uma aula sobre como lidar com esse tipo de cliente. Clica no card aqui ou no link aqui na descrição. Resumindo, é isso que eu faria se eu fosse começar uma empresa nova agora, com toda a experiência que eu já tenho. Se eu não tivesse, eu aprenderia com quem sabe, e eu não estou fazendo isso para te convencer a comprar o meu curso. Essa é uma decisão que só você pode tomar. Só você consegue encontrar os seus motivos para comprar esse curso. Traduza esse vídeo para a sua realidade, adeque de acordo com a sua forma de trabalhar e tipos de cliente que você atende, e você vai ver como funciona. Agora imagina com tudo isso que eu vou te ensinar no curso. Manda esse vídeo naquele grupo de design que você faz parte. Se eu te ajudei em alguma coisa, deixa um like. O card do curso tá bem aqui. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.